Bom, aí olha como é que é um pesca e pague aqui na Alemanha. A primeira informação é que não tem fiscalização, não tem cerca, não tem nada. Vem aqui É aberto, você vem pela rua, entra ali e pesca. Tem essas cabines aí, você sentar igual o pessoal tá pescando e você paga ali, ó. Você mesmo paga. Eu ia pensar até em cortar, mas essas coisas têm que ficar no vídeo. A gente fala assim, vem aqui com a gente, aí vai lá pro outro lado. Aqui é nessa maquininha. Esse daqui é o carinha que vai cuidar de todo o din-din que entra. Você paga aqui com seu cartão de crédito, 17 euros a hora, não tem ninguém aqui te observando ou te controlando. Você fica realmente livre aqui e tem aquelas casinhas para você aproveitar e ainda tem banheiro. Aí alguns dos peixes que o pessoal pegou aí. É, bem Os grande. peixes que tem aqui, que eu não sei quais são. Sei, tucunaré, baiacu, tilápia. Você conhece os peixes? E o Tem banheiro? até vassourinha. Tem papel higiênico, tem tudo. Tem aquecedor. Então tem banheiro ali, ó, com Tem aquecedor, um aquecedorzinho ali. com Tem pia, tem sabonete, Vitória. tem espelho, tem tudo. uma racha ali que deixaram no vaso. Tem o que, gente? Um traço ali, tem eu ali, oi. E tá aí, ó. Você paga e se serve. Sim. Pra quem gosta, e ainda é florido, né? Ainda é bonito aqui, olha só. Tudo bem cuidado. Algo a dizer? A gente deve ficar enjoado, né? De tanto que a gente fala aqui. A gente fica realmente impressionado sempre que a gente vem conhecer esses lugares, porque isso daqui simplesmente foi da onde eles tiraram terra. Eles usam a terra para vender verdade. ali e decidiram criar esse espaço para que as pessoas pudessem aproveitar. E aqui é uma cidade pequena, então tem muita gente que gosta de vir para cá, principalmente no verão, curtir. É, o que ela tá explicando é o seguinte, ali do lado é um material de construção, eles tiram a areia daqui para vender, para não ficar só o buraco, tem o lago aí com peixe, lago artificial. E vai o alemão ali pescar, um baiacu, ó. E Pegou. os patinhos estão lá. E aqui dentro da casinha é assim, ó. Tem um banquinho aí pra você sentar enquanto espera. Tem as regras aí, ó. Tem algumas informações em alemão. Aí, ó. Tem uma lixeirinha aqui do lado também. Tem aqui, ó, Bayernhutte. Tchê? Tem o preço dos peixes aí, ó. 100. Então, eu não entendi isso daí não, mas eu acho que é por hora. É, eu vou tirar a foto e a gente traduz. É. Eu acho que vai comprar uma placa para poder fazer um isolamento melhor no frio e tudo mais, reter o aquecimento. Então vamos ver o que a gente encontra ali dentro. O Anderson foi filmar uma placa ali que ele quer mostrar para vocês, diferente aqui na Alemanha. E eu vou entrar e ver o que tem ali de interessante, porque a loja parece ser grande, mas ao mesmo tempo pequena para o que eu imagino. Então vamos lá dar uma conferida. Eu ia entrar, mas olha, é só um lugar onde tem caixas, em balcões, não tem nada. Eu acho que é aquilo ali que ele vai comprar. E bom, eu entrar lá não vai mudar nada. Eu pensei que fosse uma loja cheia de coisas, né, pra gente poder ver e tal, de construção, mas não tem nada de nada lá dentro. Você encomenda e aí eles enviam, eu não sei. Mas que é estranho, vamos ter que esperar pra ver. Esse é um take pra casting, porque ela tava em dúvida se aqui não tinha nada, mas eu tava explicando pra ela que essa loja tem exposição diferente, as coisas já ficam aqui. Porque como são peças muito grandes, não tem como eles colocarem pra, sei lá, em prateleira. Então eles têm pedaços aqui de tudo que eles vendem. Não sei. Então provavelmente seja esse banco, esses telhados, essas coisas grandes. Era isso que ela queria mostrar.
para que vocês possam ter uma noção do nosso estilo de viagem, vocês vão poder observar que a gente nessa cidade, essa última que a Kerstin mostrou, é uma cidade já bem ao norte da Alemanha, já quase chegando na Holanda. A gente também já foi na Holanda, também já conhece a Holanda, mas só para dizer que a gente fez toda uma varredura inteira na Alemanha. Então a gente conhece cidade pequena, cidade média, cidade grande, diferença de cultura, que não é tanta quanto no Brasil, né? Tem pequenas diferenças entre o pessoal do norte e o pessoal do sul. No Brasil é muito mais acirrado, então a gente conhece muito bem, tem muita bagagem para poder falar sobre a Alemanha. Inclusive, uma das questões que eu acho que são mais diferentes aqui é a questão do R, né? Porque aqui onde a gente está, eles falam o R da garganta e tem outro lugar aqui próximo em que eles falam o Rá, né? Então é Braque aqui, Braque do outro lado. Mas a diferença, assim como a gente vê no Brasil, não tem tanta. Mas culturalmente não é tanta, né? Não. E a gente vai falar de algumas coisas que a gente acabou absorvendo, né? De algumas experiências em relação ao Brasil, com base nessas diferenças culturais, né? Para começar, eu queria dizer que a própria história, né? A própria história do povo germânico faz com que seja muito diferente. Porque a história, basicamente, resumindo muito, fez com que os povos germânicos, que eram diversas tribos diferentes, se unissem, né, para formar esse grande macro, esse grande povo que hoje que é chamado de povo germânico, que se tornou a Alemanha. Diferente do Brasil, que é ao contrário, né, que veio um povo que era o povo português, e conflitou ali com as tribos que já existiam, e nesse caso as tribos foram destruídas e se implementou um novo povo que não se definiu muito bem até hoje, e que se dividiu, né? Por mais que seja um grande país, o povo é muito dividido, isso faz com que muita coisa seja totalmente diferente. A gente tem uma diferença cultural muito grande, seja tanto para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, para o centro. Parece que cada lugar que você vai é um país pequenininho, assim, Exato. Diferente. Aqui a gente não vê isso. Isso me faz perceber uma diferença gritante que eu vejo em relação ao Brasil, que me deixa muito triste, que é justamente como cuidar do patrimônio público, né? Porque aqui, de fato, eles têm a noção de que o bem público é deles. No Brasil, não. A gente vê muita gente falar assim, eu vou pegar dinheiro do governo. Tipo, mas o governo não tem dinheiro, esse dinheiro é seu. Alguém está pagando. Eu vou destruir aqui esse banco público, não é meu. Não, ele é seu. Aqui é totalmente diferente essa concepção. Eles cuidam muito do que é público. E o que é público, eles têm essa noção, não, isso é meu também. Então você não vai destruir. No Brasil é extremamente oposto, né? E a segunda característica é o que a gente diria que no Brasil é o chamado X9. Você vê isso tanto no tráfico, tanto no judiciário, tanto na polícia. Então você vê que aqui eles têm o prazer de delatar o erro, independente de onde seja. No Brasil você vai ver a polícia protegendo os amigos, porque, não posso falar porque é meu amigo, mas ele está cometendo crime. Pois é. E aqui não, aqui você vê que eles têm o prazer de delatar, e no Brasil tem isso às vezes até de forma muito pejorativa. Não vou denunciar um amigo meu que está fazendo merda. Pois é, aqui não, aqui inclusive eles falam que tem o costume do seu vizinho ser fofoqueiro. Então eles sabem disso. Se o seu vizinho tá fazendo merda, isso pode te afetar, pode afetar a sua família. Então eu espero que essa pessoa não fique perto de mim, que ela vá para bem longe de mim. Então o que eu puder fazer para evitar que qualquer coisa faça mal a mim e a minha família, eu vou fazer. É assim que eles pensam. E vai funcionar, né? E vai funcionar. Você pode estar maltratando um cachorro, pode estar maltratando uma criança, pode estar maltratando alguém dentro de casa, ou você pode estar tendo alguma atividade muito suspeita. O seu vizinho tá de olho. Eles vão te caguetar. Eles vão te caguetar. Essa é a forma como funciona aqui na Alemanha. Tem muito brasileiro que vem pra cá e fica em desespero. Fala, nossa, mas o alemão é muito fofoqueiro, porque tudo eles falam, sim. Eles sabem disso e eles são felizes por isso. Sim. Se você estiver fazendo algo de errado, é certo que eles vão delatar. E aí vem o segundo ponto, né? Que é legal quando você pergunta sobre a polícia, você fala assim, a polícia tem corrupção, geralmente eles falam assim, tem. Mas eles lembram de um caso que aconteceu há muito tempo e você diz assim, mas é costume? Não. A polícia aqui é muito respeitada. É muito séria. É séria demais, tem essa imagem, né? Eles veem a polícia como uma instituição muito séria. A polícia que é realmente, quando chega a dar polícia, porque a coisa vai ser solucionada. Diferente do Brasil, que a gente vê essa algazarra, né? Aqui não adianta tentar subornar, não adianta você tentar uma conversinha por fora, não rola. Se você estiver errado, você está errado e você vai ter que pagar, seja lá o que for, para poder consertar o que você fez. Vai pagar. Vai, não tem para onde correr. Outra característica muito legal é que provavelmente muito brasileiro nem saiba, né? Muita gente vai até dizer que é mentira. Vai lá e pesquisa. A Alemanha tem presidente. Tem.
E muita gente sequer sabe que a Alemanha tem presidente. Até alguns alemães, às vezes, não sabem que a Alemanha tem presidente, porque aqui a figura que se destaca é do chanceler. É verdade. Mas por quê? Porque eu acho, minha opinião, que o alemão enxerga a política da forma correta, diferente do brasileiro, que é enxergar o funcionário público como um funcionário público. Ele é meu funcionário, ele não é meu superior. Você não vai ver, por exemplo, um alemão, um prefeito comemorando que fez uma creche. É obrigação Porque na minha dele. cabeça seria como numa empresa o funcionário está comemorando que ele fez o que ele tinha que fazer. Exatamente. Ele foi pago para isso. Então você imagina que você é dono de uma empresa e o seu funcionário te convida para comemorar que ele fez a função dele. Você como dono da empresa fala, Meu Deus, não faz sentido. Não faz sentido. ele é meu funcionário. Então a gente no Brasil vê muito o político, né, como alguém superior. Como, justamente por essa questão de eu não entender que o dinheiro é meu, que ele está fazendo uma função que ele é pago para fazer. Então aqui é totalmente diferente. Eles cobram muito, eles veem o funcionário público como funcionário público. Inclusive, sobre essa questão do dinheiro, a gente já comentou aqui, eles valorizam muito. Muito. E se você vai no mercado e tiver que devolver um cent, no Eles caso, vão né? devolver. Eles vão te devolver um cent e se eles não tiverem, dá um jeito de conseguir, porque eles realmente cuidam do dinheiro. Não passa nenhum centavo. Agora, outra informação que vinculou muito aí no Brasil, rodou muito ultimamente, foi a questão da crise energética, né, em Portugal. A gente mostrou toda a Alemanha, toda a estrutura, tudo, e ainda tem gente no Brasil até hoje persistindo e dizendo, não, tá em risco, tá um perigo, não sei o quê. Olha, quando cortaram o gás russo, a Alemanha ela se superou em 6 meses. Foi. Ela tinha um plano para 2 anos, para não depender, para achar uma forma alternativa. Pois bem, a Alemanha ainda não é totalmente independente, ela ainda compra gás americano. Porém, o que o brasileiro não enxerga é que a Alemanha é muito rápida e tem muito dinheiro. Então, essas turbinas eólicas que a gente mostrou, principalmente os painéis solares, são novos. Isso está acontecendo agora e muito rápido. Então, eles não sabem ainda se são ou não dependentes energéticos, que dirá o Brasil. Então, tem também, além dessas turbinas de vento, né, tem as que ficam no mar. Tem turbinas tem dessas que muita. ficam no mar. E é uma quantidade muito maior. Então ainda precisa fazer um estudo, porque a Alemanha faz estudo de ano em ano para saber se ela é dependente ou independente energeticamente. Mas a tendência é que daqui a pouco se resolva. Então essa ideia de que a Europa está em crise, que eles não... Eu Bobagem. acho que o mais importante falar é que usar Europa também é muito grande, né? É muito equivocado, porque a Europa tecnicamente a Europa é 50 pequena, países. mas você falar que foi a Europa, sendo que aconteceu num pequeno pedaço ali em Portugal, Espanha, não faz sentido. Então não foi a Europa toda, a Europa tem muitos outros países, foi somente um pequeno pedacinho exato ali no mapa, sabe? Se você pegar o mapa e olhar tudo, não faz sentido você falar que foi a Europa. Então cancela isso. Agora vamos falar sobre uma coisa um pouco delicada, um pouco polêmica, mas é um pensamento que fica na minha cabeça. Ela sempre faz essa cara assim, porque parte da minha cabeça o pensamento, depois ela adentra, mas vamos lá. Eu estava pensando aqui esses dias sobre a questão dos cachorros. Então a gente fala sempre do quanto é muito bonito, né? O fato de não ter cachorro de rua, os cachorros serem todos adestrados. Não é qualquer pessoa que pode ter um cachorro, você precisa fazer um curso para ter um cachorro e tal. Mas eu fico pensando o seguinte, bom, mas e os cachorros que já estavam na rua? Alguma coisa aconteceu, né? Então esse é um pensamento que às vezes eu fico assim, nossa, às vezes a gente como brasileiro, a gente tende a ser muito emotivo, muito emocional, coisa que você não vê nos alemães. Eles são muito práticos. A Kerstin, por exemplo, ela adora ver os coelhinhos que ficam passeando aqui. E esses coelhos, eles têm um prazo de vida determinado. Aqui tem um período em que eles vão fazer lá o plantio depois da primavera. Eu acho que era setembro ou outubro que eles falaram. E coelho todo mundo sabe que reproduz muito. E nessa época a prefeitura diz, olha, a partir de hoje está permitido abater os coelhos. Tem um dia que eles fecham para abater coelhos, que na verdade não são coelhos, São né? lebres. Daqui a pouco vai ter alguém no comentário, é lebre, não é coelho, é lebre, gente, é lebre. A gente fala coelho, mas é lebre. Mas eles são uma sociedade muito prática, muito funcional. O que tem que ser feito, vai ser feito. E aí a gente traz essa questão do emotivo, né? Porque eu sei que é sempre um embate emocional muito forte. Só dando um adendo aqui, a gente também teve a informação que no dia que eles decidem que eles vão cercar aí as lebres e matar elas, eles avisam as pessoas que tem gato, que tem cachorro, para deixar preso. seus pets presos dentro de casa. Porque pode acabar correndo ali no meio do mato e na hora eles vão confundir, é coelho, é gato, é cachorro, Então eles ficam presos. atira, né? Então eles ficam presos dentro de casa. Mas fica aí, não é uma afirmação de nada, é só um raciocínio de como às vezes uma sociedade
sendo mais prática e mais fria, ela acaba desenvolvendo um formato diferente de sociedade. Sim. Então é um convite para você raciocinar e serve para tudo em relação ao Brasil. Inclusive eu vejo muita gente às vezes batendo muito no pessoal que vai lá e deixa um cachorro na rua. Eu estava vendo um vídeo na rede vizinha agora de uma menina chorando porque achou um gato na rua e não sabia o que fazer. E esse quadro é um quadro que retrata basicamente o que eu quero dizer nesse sentido. Não estou afirmando nada nem desafirmando nada, só estou fazendo um convite, um raciocínio. Se essa menina pega esse gato que ela acabou de pegar ali na rua, alimenta e depois devolve esse gato para a rua, as pessoas vão falar assim, meu Deus, está abandonando o gato e tudo. E a pergunta que fica é, melhor que ela tivesse ajudado ou que ela nunca tivesse pego o gato e deixado ele na rua? Então essa é só uma forma da gente ver como enxergar a sociedade de uma forma mais prática, às vezes acaba trazendo algum benefício. É claro que existem várias outras possibilidades para essa única situação, né? Que é a menina com o gato que encontrou na rua. Mas a gente só está trazendo esse pensamento aqui realmente para forçar com que a gente tente entender se só tivessem essas duas opções, se seria melhor uma ou outra. É isso, então... Finalizando o vídeo aqui, a gente agradece muito pela sua presença, é sempre muito gostoso ter vocês aqui com a gente e até um próximo vídeo. Tchau.